Receba a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua casa e na sua família, meu irmão e minha irmã. Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Gênesis, no capítulo 7, do versículo 1 ao 7. E quero também compartilhar com você em 1 Timóteo, no versículo 1 ao 2. Então eu vou iniciar por Timóteo e depois você vai entender o porquê, certo? Em Timóteo é uma instrução sobre a adoração e fala assim: admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Então, a palavra de Deus está nos revelando para que a gente ore, interceda com ações de graças por todos os homens que estão em eminência, para que tenhamos paz, para que tenhamos vida sossegada. Todos aqueles que estão exercendo uma autoridade, independente da qual seja, a gente precisa, meus irmãos, orar. E aí eu volto para Gênesis, como eu falei, no capítulo 7, do versículo 1 ao 7, que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 casais, o macho, a sua fêmea, mais dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 casais, macho e fêmea, para conservar, em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos por causa das águas do dilúvio. Então, meus irmãos, como a gente viu em 1 Timóteo, a gente precisa orar e interceder pelas autoridades da terra, as quais Deus permitiu que estes homens ou estas mulheres exercessem essa função. Nós, como conhecedores da palavra de Deus, como semelhança de Deus vivo, porque Deus nos fez, assim fala no livro de Gênesis, que Deus nos fez semelhança dele, independente de sua classe social, independente de sua crença, independente de qualquer coisa. Deus nos fez semelhança dele. E como criatura, que fomos criados por esse nosso Criador, que fez céus, terra, fez todas as coisas, a nossa vida, e é dono do nosso fôlego, aquele que dá o fôlego e também recolhe, né? A palavra de Deus nos revela na Bíblia que viemos do pó e para o pó voltaremos. Então Deus, ele requer o nosso fôlego assim como ele nos deu, porque é dele, não é nosso. A gente usa emprestado, porque Deus nos deu de graça, mas é dele. Então, como eu ia dizendo, como criatura, nós temos que obedecer ao Criador. E em obediência ao nosso Criador, a gente precisa estar orando pelas autoridades. Seja ele vereadores, deputados ou deputadas, prefeitos, prefeitas, governador, governadores, presidentes. A gente precisa estar intercedendo, estar orando, para que o Espírito Santo venha revelar no coração de cada um a verdade de Deus, para que esse
Criador que os colocou ele nessa condição de autoridade aqui na terra, que o nosso Criador venha usá-los para que sejamos abençoados aqui na terra. Muito eu tenho ouvido de pessoas falando, né, das autoridades. Meus irmãos, uma coisa precisamos ter certeza. Cada um prestará conta a Deus daquilo que faz, nos ocultos, nos escondidos. Aquele que faz uma família perecer, aquele que tem feito o povo sofrer, ele vai entregar a Deus os feitos dele. Não adianta estar no oculto, então isso não nos pertence. O oculto e o escondido pertence ao nosso Criador, o nosso eterno Papai, Senhor Jeová Deus. Porque a própria palavra que é a Bíblia, qualquer Bíblia, eu não estou falando de religião, eu estou falando de Jesus Cristo, da revelação da palavra de Deus. Qualquer Bíblia pode te revelar o seguinte: o oculto e os escondidos é com Deus. Ele trará para a claridade. E quando ele trouxer para a claridade, ele fará todos saberem aquilo que você colocou no oculto. Então, por confiar na palavra de Deus e crer em um Pai Criador, que fez os céus e a terra, que fez todas as coisas, que permite todas as coisas, para a gente saber também que Ele é Deus, para a gente saber que há um cumprimento na terra do que já foi escrito há muitos anos atrás, através desse próprio Deus aqui na Bíblia, que muitos ainda não crê na Bíblia. Muitos têm dúvida do que está escrito na Bíblia. Mas eu desafio você, meu irmão, minha irmã, você que é crente, você que é descrente. Se você começar a estudar a Bíblia, você vai entender que o que Deus revelou há muito tempo atrás, deixando para nós, escrito aqui como bússola, como uma receita, a gente tem visto acontecendo hoje na Terra. Então não há do que duvidar da palavra de Deus. E, portanto, devemos obedecer, como eu falava anteriormente, orando por essas nossas autoridades, para que Deus venha revelar a cada um deles o propósito, o qual Deus o colocou como autoridade. E dessa forma, devemos também obedecer. Veja que quando Deus falou para Noé, para ele fazer a arca, para ele entrar na arca com aqueles casais de animais, com seus familiares, Noé obedeceu. E por ele obedecer, ele foi preservado daquele dilúvio, ele, os animais e os familiares dele. Dessa forma, o nosso Criador, ele tem nos preservado. Mas nós precisamos continuar obedecendo. A arca é a nossa casa. Noé fez a arca. Nós, independente de ser de aluguel, ser financiado, de ser próprio, temos uma arca também, a qual podemos fazer o que Noé fez: adentrar, se resguardar por um tempo determinado, o qual o próprio Deus vai estabelecer. Vai trazer para a gente um sinal, como ele deu para Noé. Ele vai nos dar um sinal, no dia certo, na hora certa, para a gente sair da arca. Então, meus irmãos, obedeçam, creiam. E dentro da arca, dentro de sua casa, é tempo de orar. Não é para você brigar, discutir. Não é para você fazer coisas erradas, praticar coisas erradas, não. É para você clamar a Deus com tua família, para que Deus continue te orientando dentro dessa arca, dentro da sua casa, dentro da sua família. Para quando Deus trazer para você a resposta, o momento de você sair dessa arca, você sair com sua família em paz,
e em restituição da tua obediência. Porque o nosso Deus, ele vê e ele contempla. Ele vê todas as coisas. Ele contempla por todas as nossas obras. Ele dá a nós a restituição da nossa obediência, do que a gente tem feito. Então é tempo, meu irmão, minha irmã, de eu orar por você, orar pelas autoridades, você orar por mim, orar pelas autoridades e esquecer o pré-julgamento. Porque o juízo pertence a Deus. A vingança, aquela raiva, aquela ira que muitas vezes adentrou no meu coração, no teu coração, a gente deve entregar a Deus, porque a própria Bíblia, a própria palavra de Deus nos traz essa revelação, que a ira pertence a Deus. Então, deixa essa parte com Deus, porque a cada um, Deus vai requerer aquilo que eles têm feito, que têm plantado, que têm semeado, que têm praticado contra o próximo, contra aquele ungido de Deus, contra aquele que talvez, se você faz o mal a alguém, talvez aquele alguém está de joelho orando por você, e você está criando guerra espiritual contra a sua própria vida, porque o que está clamando, aqueles que estiverem clamando a Deus, em obediência a Deus, Deus trabalhará, Deus se levantará do trono para guerrear a favor desse. Amém? Fique na paz, você, sua casa e sua família, em nome de Jesus, em obediência. Então vamos orar um pelos outros e todos por esta nação, para a glória do nosso Deus resplandecer nessa terra e todo joelho se dobrar, toda língua confessar que só o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é Deus. Porque Deus fez os céus e a terra, nosso Papai eterno, Senhor Jeová Deus. Foi Ele que fez todas as coisas e Ele sabe em cada canto dessa terra o que tem acontecido. E Ele sabe o momento certo de dizer, de dar ordem para todos nós sairmos da arca e abrir as portas uma outra vez, com a nova atitude, com um novo mistério, com um novo dia, com um novo amanhecer e com uma nova estrutura para cada uma família, para cada uma vida. Refazer a sua história. Amém?